يا ولادي راحوا. هدول ولادك؟ Você pode não entender o que essas pessoas falam, por que gritam, por que choram. Elas vivem na Síria, onde dia e noite as bombas e as rajadas de tiros destroem cidades, famílias e sonhos. Tem sido assim nos últimos 7 anos. Nesta série de reportagens especiais sobre a guerra na Síria, produzida pelo Departamento de Jornalismo da Rádio 93 FM, vamos contar como tudo começou. Buscamos histórias de quem fugiu do terror. O que podemos fazer para ajudar os sobreviventes? Especial Síria. A guerra. Os motivos de uma guerra podem ser muitos, mas um sempre se destaca: a disputa pelo poder. Síria, sudoeste da Ásia, um país destruído pelo próprio presidente Bashar al-Assad. O antropólogo e coordenador de estudos do Oriente Médio da Universidade Federal Fluminense, professor Paulo Gabriel Ilu da Rocha Pinto, define quem é esse homem. Bashar al-Assad é filho de Hafez al-Assad, que foi o presidente da Síria de forma ditatorial de 1970 até 2000. Quando ele morre, a presidência passa para o seu filho, de forma praticamente monárquica. Na época, as pessoas viram isso como uma possibilidade de mudança controlada. Na verdade, o regime sob Bashar al-Assad continuou nos mesmos moldes repressivos do bairro. E é isso que vai levar à revolta. Antes da guerra, a população síria era de 24 milhões e meio de pessoas. Agora, não passa de 17 milhões e 900 mil. Os ataques contra a população começaram em 2011. Insatisfeitos com o alto nível de desemprego, corrupção, falta de liberdade política e a repressão do governo, adolescentes pintam mensagens revolucionárias no muro de uma escola na cidade de Deira. São presos e torturados pelas Forças Nacionais de Segurança. Os protestos ganham fôlego pelo país, inspirados pela Primavera Árabe, uma onda de revoltas populares que acontecia simultaneamente no Egito, Tunísia, Líbia, Iêmen e Bahrein. Para conter a rebeldia, o presidente da Síria, Bashar al-Assad, usa da força militar, abre fogo contra os ativistas e mata muitos deles. O professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fernando Brancoli, diz que, além da revolta da população, existe um outro fator que alimenta o conflito. Para alguns, efetivamente, era a democracia, era a saída desse ditador, mas também tinha gente achando que era só trocar o ditador, por exemplo, que não necessariamente um processo democrático era mais fácil. Isso ajuda a explicar também porque a guerra está durando tanto tempo, porque, diferente do que aconteceu em outros países, onde existia uma oposição consolidada, um grupo que podia falar por todos os rebeldes, na Síria sempre foi muito fragmentado. Esses grupos rebeldes, armados e organizados, começaram um enfrentamento mais pesado com as forças do governo. Cidades importantes como Homs, Alepo e Guta Oriental são cenários dos mais densos enfrentamentos. A guerra deixa de ser apenas uma batalha entre os que apoiam e os que não apoiam o governo de Bashar al-Assad e passa a contar com o apoio de importantes nações do mundo, como explica o professor de Relações Internacionais da UFRJ, Fernando Brancoli. Como muitos países têm interesse no que está acontecendo na Síria, e países com muito poder, como é o caso da Rússia e dos Estados Unidos, as nações começaram a enviar dinheiro, equipamento, e até gente para treinar os rebeldes que começaram a atuar na Síria, ou no caso da Rússia, apoiar o governo. Hoje, na Síria, a gente não consegue falar que é binário, que tem um governo e aqueles contra o governo. Porque mesmo aqueles que estão contra o governo, muitas vezes se enfrentam, têm objetivos absurdamente opostos e têm perspectivas de mundo muito opostas. Nas últimas semanas, os ataques se concentram na cidade de Guta Oriental, nos arredores da capital Damasco, considerada o último grande reduto da milícia. O bombardeio do exército é pesado e os números continuam assustadores. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, desde o início do ano,
mais de 1.000 crianças foram mortas. Antes da guerra, o desemprego atingia 11% da população. Hoje, metade dos sírios não tem trabalho. Sem acesso a alimentos básicos, água e saúde, 80% da população vive em situação de pobreza. Desde que a guerra começou em 2011, o leite ficou 20.000 vezes mais caro. O preço do pão é 3.000 vezes superior e os ovos foram reajustados em 6.500%. Não há nenhuma previsão do fim do conflito na Síria. De Genebra, na Suíça, o presidente da Comissão de Inquérito sobre a Síria, Paulo Sérgio Pinheiro, fala que a história vai lembrar desta guerra como algo incrivelmente devastador. Lembrar de uma maneira terrivelmente deprimente, porque todos os progressos que se fez em termos de direitos humanos e do direito humanitário não foram levados em conta na solução desse conflito. Há uma corresponsabilidade por parte do governo da Síria, por parte dos estados que apoiam o governo da Síria, dos estados-membros que lutaram durante 7 anos contra o governo da Síria e por parte dos organizações rebeldes, organizações terroristas. Na próxima reportagem da série, vamos conhecer os horrores da guerra na vida dos civis, principalmente mulheres, crianças e adolescentes.